Vídeo para revisão das questões da chamada oral de Filosofia, segundo ano, quarto bimestre. São 10 questões, a primeira questão que é filosofia e a última questão que é tecnologia. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de lembrar que qualquer dúvida que houver sobre essas questões, manda uma pergunta nos comentários do vídeo, ou quem estiver participando de aula comigo, manda uma mensagem no Facebook ou no WhatsApp que nós vamos responder todas as dúvidas. Na primeira pergunta, o que é filosofia? É o amor de amizade, o amor de filia pela sabedoria, pelo conhecimento. Segunda pergunta, o que é o dilema do mal? E aqui é um pouco complicado, mas eu acredito que nós podemos chegar numa definição mediana. O dilema do mal, ele é uma pergunta que tem algumas condições. Se Deus existe e é bom, e é todo-poderoso, por que ele permite o mal? Ou por que ele permite o sofrimento de gente inocente? Lembrando aí que esse mal é o mal com L, é o mal impessoal, não é o mal que vem do livre-arbítrio praticado pelas pessoas. Por exemplo, a criança de 1 ano de idade que morreu de câncer. Qual a culpa que a criança tem do câncer? Ela não escolheu. Se você pensar em pais que amam seus filhos, eles também não vão escolher que a criança, que o filho morra ou sofra de câncer. Então, o dilema do mal, repetindo, é a pergunta: se Deus existe, é todo-poderoso e bom, por que ele permite a existência do mal? Por que ele permite o sofrimento de pessoas inocentes? Para responder o dilema do mal, nós temos que normalmente tirar algumas das qualidades de Deus. Ou a gente tira a existência dele, Deus permite o mal porque ele não existe. Ou nós podemos tirar a bondade dele, Deus permite o mal porque ele não é bom, porque ele quer. Ou nós tiramos o poder, Deus permite o mal porque ele não pode impedir o mal. Deus existe, é bom, mas não tem poder suficiente para isso. E aonde é que está o dilema? Principalmente para os cristãos, porque para os cristãos Deus existe, é bom e todo-poderoso. E é uma definição bastante complicada de se juntar com a questão da existência do mal. Terceira pergunta, o que é bioética? A bioética é um ramo da ética, da filosofia, que vai tratar das questões relacionadas à vida, o comportamento correto que nós devemos ter em relação à vida. Você tem lá a sua avó morrendo no hospital. É correto desligar os aparelhos para aliviar o sofrimento dela? É correto nós eliminarmos os idosos para dar espaço nos hospitais para as pessoas mais jovens? É correto praticar o aborto e assim por diante? É correto tratar pessoas com remédios que ainda não têm uma segurança verificada? Todas as questões relacionadas à vida, especialmente à vida humana, elas são objeto de estudo da bioética. É o comportamento correto que nós devemos ter em relação à vida, especialmente à vida humana. Quarta questão, nós vimos anteriormente, em outros vídeos, o que é ipseidade. Ipseidade é a individualidade, é aquilo que torna você único. É o ipso, aquilo que é próprio de, aquilo que é exclusivo de, entre outras coisas, a sua história de vida. Quando nós morrermos, essa história de vida morre com a gente. Nós não seremos repetidos. Por quê? Porque nós temos uma ipseidade, nós temos uma individualidade. É o que nos torna diferente dos outros, distinto dos outros. A quinta questão é o que é cultura. Ela é próxima à filosofia e sociologia, e a definição mais básica de cultura é o modo de ser das pessoas e grupos. E é um modo de ser que modifica o espaço. Produzir cultura é produzir modificações dentro do espaço, e normalmente se modifica o espaço através do trabalho. Então existe uma relação profunda entre trabalho e cultura. Mas de forma geral, cultura é o modo de ser das pessoas e grupos. Por exemplo, você é brasileiro, você tem um jeito de ser, um modo de ser diferente do japonês.
O povo brasileiro tem uma cultura, um jeito de ser, um modo de ser diferente do japonês. E assim por diante. Sexta questão, o que é liberdade? Nós vimos lá na chamada oral do segundo bimestre, liberdade é a possibilidade de escolha. Quando eu posso escolher, eu tenho liberdade. Eu tenho mais liberdades em alguns campos do que em outros. Por exemplo, se eu tenho um livre pensamento, eu posso pensar que eu estou em Marte, eu posso pensar que eu estou em um lugar muito distante daqui, posso pensar que eu sou rico, que eu sou pobre. Uma liberdade maior do que eu tenho na vida real. Eu não posso tomar um café da manhã em Marte, é impossível. Então a liberdade é poder escolher. Eu posso escolher o que pensar muito mais do que eu posso escolher aonde estar. Mas de forma geral, liberdade é, repetindo aí mais uma vez, poder escolher. Liberdade é a possibilidade de escolha. Sétima questão, o que é utilitarismo? Ele é um movimento filosófico muito forte nos Estados Unidos, no século XIX para frente, que vai defender a utilidade como critério de verdade e de validade das coisas. É justo, é bom, é correto aquilo que é útil. Enquanto você tiver utilidade, você é bom. Você perdeu a utilidade, você deixa de ser bom. Oitava questão, o que é banalidade do mal? A banalidade do mal é uma expressão cunhada pela filósofa alemã Hannah Arendt, que vai estudar um mal praticado por gente comum. Pessoas como Hitler, Adolf Eichmann, que eram pessoas comuns, banais, normais, mas que praticaram um mal que influenciou a vida de milhões de pessoas em escala mundial. Eichmann tinha família, gostava dos seus animais e foi responsável pela morte de milhões de judeus na época da Segunda Guerra. E ela vai dizer, o mal ele não é praticado tanto por gente má, por gente ruim, mas por gente comum, por gente banal. Nona questão, o que é ciência? Que, como nós já vimos também em outros vídeos, a ciência ela é um tipo de conhecimento que tem por base a experiência sensível, testada e verificada. E a décima questão, o que é a tecnologia? É a aplicação dos resultados da ciência. A ciência pesquisa e a tecnologia faz. Ou de forma ainda mais geral, tecnologia é saber fazer. E com isso nós encerramos a chamada oral de filosofia do segundo ano, quarto bimestre.